pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Num destes livros orientativos para a pregação dos sacerdotes, recolhendo a tradição de todos os santos sobre o domingo da ressurreição, resume numa palavra o sentimento que deve entrar nesse período, que é o tempo da Páscoa, que começou ontem, com o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, estes textos orientativos dizem assim: alegria, este é o sentimento que deve embargar a nossa alma nesses dias que vamos viver. Alegria grandiosa, solene, majestosa. A liturgia grega a assinala no ofício matinal. Páscoa felicíssima, Páscoa do Senhor, Páscoa sacratíssima, iluminou-nos. A Páscoa nos convida a mergulhar na alegria. Na nossa liturgia se exprime no canto do Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nele exultemos. Alegria continuada que se manifesta na cor branca dos ornamentos, nas flores dos altares, nos acordes do órgão e na constante repetição do Aleluia. De fato, tudo isso vai aparecer na nossa liturgia nesses dias. Quantas vezes cantaremos: este é o dia que o Senhor fez? Alegremo-nos e nele exultemos. Esse é o grande dia que o Senhor prometeu realizar para nós. Um grande dia, um dia mais importante de toda a história da humanidade, o dia da redenção, o dia da salvação. E é lógico, então, que o domingo de Páscoa seja um domingo de uma explosão de alegria, de uma felicidade sem igual, e que ela dure durante todo esse tempo, que é o tempo da Páscoa, que poucas pessoas sabem que nós vivemos liturgicamente um período longo. Assim como vivemos um período longo de preparação para a Páscoa, agora nós vamos ver um período mais longo ainda, onde procuraremos sentir, vivenciar as virtudes da Páscoa, a alegria, a felicidade, a fé, a esperança, o otimismo. São Jerônimo, falando do domingo da ressurreição, também diria assim: alegra-te, ó céu, e enche-te de alegria. Este dia que amanhece a partir de um sepulcro, brilha para nós mais que o sol. Trema o inferno que hoje vê desbaratado o seu poder, mas alegra-se também com a visita que recebe. Salte de gozo porque, iluminado com uma luz que desconheceu durante tantos séculos, pode hoje respirar na escuridão profunda de suas trevas. Ó formosa luz que reverberaste no céu cândido, vestindo de claridade aos que jaziam nas chamas vermelhas dos umbrais da morte. Alegria esta que estamos chamados a viver
com muito fundamento, com muito fundamento. São Paulo, ele será o primeiro que aprofundará na alegria da ressurreição. Não vamos entrar aqui nessa consideração, porque senão nos estenderíamos muito, mas ele vai dizer assim, por um lado, na sua carta aos Coríntios: alegria, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará comparecer diante dele. Assim como Cristo ressuscitou, São Paulo, ele está dizendo aqui que nós também ressuscitaremos com Jesus. Ele está falando, em primeiro lugar, da salvação, que nós vamos ressurgir das trevas do pecado a partir de agora. Já podemos ser perdoados dos pecados, já podemos entrar novamente no céu. Mas também São Paulo, ao falar dessa ressurreição, está falando de todas as ressurreições que são necessárias na nossa vida, diante dos abatimentos, diante dos problemas dessa vida, diante daquelas situações em que não vemos mais saída, não sabemos como nos erguer, porque estamos enfrentando uma dificuldade enorme, enorme. Então, São Paulo vai dizer: se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Assim, sempre que for necessária a ressurreição, e nas circunstâncias da nossa vida, nós também ressuscitaremos com Cristo. Eis uma verdade absoluta, já dirá na sua carta a Timóteo: se morremos com ele viveremos. Porque Jesus passou da morte à vida, então com ele viveremos. Se morremos e também nós estivermos nesse momento que foi quase que uma morte, quase que uma situação intransponível, com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. E qual que é a alegria pascal? Podemos traduzir toda ela numa palavra, além de ser aquela que é a mais importante, a redenção, a alegria da redenção, a alegria da salvação, a alegria de que agora nós podemos entrar no céu. Por isso que São Jerônimo falava que ele desceu até os infernos. Na verdade, aqui não é um inferno como nós costumamos entender aqui. Esse inferno era o seio de Abraão, onde todos os justos, eles não iam para o céu, porque eles não conseguiam o perdão dos seus pecados, estavam esperando essa morte de Cristo na cruz para isso. Então, Cristo desceu até lá, até o seio de Abraão, para levar todas essas pessoas que estavam ali, todos os justos, todos os homens que viveram corretamente aqui na terra, todos os homens bons, para levá-los agora para a glória eterna. Então, a alegria principal é essa, mas outra alegria nós podemos dizer que é a alegria de voltar a estarmos juntos de Jesus Cristo. Essa foi a alegria que os apóstolos encontraram. São José Maria, num dia de Páscoa, ele dizia assim: Cristo está presente entre nós porque nunca nos abandona. Os apóstolos, eles pensaram que Jesus Cristo morreu e que tudo se acabou. Tudo. Jesus, que era a razão de ser das suas vidas, como diria Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. A partir do momento que eles encontraram, conheceram Jesus, eles não queriam outra coisa na vida senão estar ao lado de Jesus. Nós podemos imaginar o que é estar ao lado de Deus, como os apóstolos vivenciaram essa presença, essa companhia do próprio Deus aqui na terra de Jesus. Imaginem como eles se sentiriam felizes ao lado de Nosso Senhor. Porém,
com a sua morte, como eles ainda não tinham a fé na ressurreição, Cristo já havia falado disso de diversas formas, até um pouco antes, na cidade de Cesareia de Filipo, mas eles não conseguiam compreender. Então, para eles, tudo tinha acabado, tudo. E, de repente, eles começam a ouvir que umas mulheres foram até o sepulcro e viram Jesus no caminho, Maria Madalena, que também viu Jesus, e aí então começam a mudar um pouco os sentimentos do coração, até que Jesus aparece no cenáculo na tarde do domingo, e aí então, pronto, né? A alegria imensa, de ver novamente Jesus, de estar com Jesus, e perceber que Jesus nunca nos abandona, como estávamos lembrando aqui, essas palavras de São José Maria. Então ele dizia assim, desse livro É Cristo que Passa: Cristo vive, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. A sua ressurreição revela-nos que Deus não abandona os seus, que Deus não nos abandona. Pode a mulher esquecer-se do fruto do seu ventre? São palavras da Sagrada Escritura. Deus dizendo isso para nós. Pode a mulher esquecer-se do fruto do seu ventre, não se compadecer do filho das suas entranhas? Pois ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti, tinha ele prometido, e cumpriu a sua promessa. Deus continua a achar suas delícias entre os filhos dos homens. Deus é o Emanuel, como disse São José Maria, que o próprio Deus nos transmitiu essa verdade, e Emanuel significa Deus conosco. O significado dessa palavra é essa. Então, Deus é Emanuel, Deus é Deus conosco, Deus sempre estará conosco. Então, foi assim que todos os discípulos do Senhor se alegraram no domingo da ressurreição, experimentando a presença de Cristo. Então, vamos olhar agora com mais detalhe sobre essa percepção dos apóstolos, dos discípulos, para que nós também possamos tirar frutos para a nossa vida. Nós vamos ver como que eles vivenciaram essa presença de nosso Senhor. Então, vamos começar pelos discípulos de Emaús. A gente fala discípulos de Emaús, parece que eram vários, muitos, né? Mas eram dois, apenas dois, que estavam voltando para a sua cidadezinha, que era perto de Jerusalém, e estavam desolados, porque isso que comentava, eles tinham visto a morte de Jesus, e isso era no domingo, então eles ficaram em Jerusalém até o domingo, mas já vendo que tudo tinha se acabado, eles estavam retornando à sua cidade, e comentando entre eles, entre os dois, né, sobre aqueles acontecimentos, e estavam desolados, estavam muito tristes. E o que acontece? Cristo aparece ao lado deles. Só que eles não percebem que é Cristo. Cristo, ele aparece do modo velado, depois ele vai se dar a conhecer, diz assim o Evangelho. Esse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes, então, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nela nesses dias? Perguntou-lhes ele, que foi? Então, Jesus aparece dessa maneira simples,
dando a entender que não sabia de nada que estava acontecendo. O que foi? E aí eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Bom, e aí eles vão fazendo esse comentário, e aí Jesus, ele vai responder assim: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então, Jesus fez uma catequese ali com os discípulos, e ainda eles não haviam percebido que era Jesus. Aproximaram-se da aldeia onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, continuar o caminho. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, disseram, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Então, você vê que os discípulos começaram a sentir algo muito especial na presença desse forasteiro, meio perdido, né, que não estava sabendo desses últimos acontecimentos, e o convidaram para ir até a casa deles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então diziam um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Nosso coração não ardia quando nós estávamos junto dele. Então, como que os discípulos de Emaús recuperaram a alegria? Conversando com Jesus. Jesus se colocou, Jesus sempre faz isso, Jesus sempre está ao nosso lado e sempre toma iniciativa de vir até nós, de conversar conosco. E o que nós devemos fazer? Nós devemos nos abrir para Ele, para o que Ele quer nos dizer. Nós devemos entrar nessa conversa com Cristo durante o nosso dia, em todos os momentos da nossa vida. São José Maria dizia nesse livro Caminho: para dar remédio à tua tristeza, pedes-me um conselho. Vou te dar uma receita que vem de boa mão, do apóstolo Tiago. Estás triste, meu filho? Faz oração. Experimenta. Então, esse é o primeiro caminho para recuperar a alegria. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria. E Deus quer que estejamos alegres, sempre alegres. Em nenhuma ocasião, Jesus nos disse para estarmos tristes, que era justificável ficarmos tristes e abatidos. Em nenhuma ocasião. Mas como que eu consigo ser feliz nesse mundo tão difícil, nessa vida tão cheia de problemas e dificuldades? Nós conseguiremos estar alegres, em primeiro lugar, rezando mais, conversando com Deus. São José Maria dizia que a tristeza ela entra nos buracos onde Deus não está. Se nós conseguíssemos estar o tempo todo na presença de Deus, o tempo todo de um dia conversando com Deus, nunca entraria a tristeza, nunca. Então, que sempre estejamos conversando com Deus, principalmente nesses momentos em que estamos enfrentando alguma dificuldade, né? Conversar com Deus sobre os nossos problemas, conversar com Deus sobre o que nos aflige, conversar com Deus diante de uma queda, num pecado, quando estávamos lá tentando
melhorar e crescer e nos damos conta novamente que caímos e aí podemos nos afundar na tristeza. Não, não. Vamos até Deus, conversemos com Ele. Deus nos ama e jamais nos deixou de amar-nos, jamais. Nem os pecados diminuem o amor de Deus por nós. Esse é um grande mistério do amor de Deus, que o seu amor é infinito e nunca diminui, nunca, em nenhuma circunstância, porque o seu amor é incondicional. Rezar, conversar com Deus, de certa forma, podemos dizer assim, desentupir-nos. Desentupir-nos. Às vezes parece que nós temos esse efeito panela de pressão, efeito rolha, que nos fechamos e ali o mal vai sendo cozinhado dentro da nossa alma, a tristeza, o abatimento. Desentupir-nos, conversar com Deus e vamos entender melhor as coisas. Por isso Jesus falava, ó gente sem inteligência, né? Como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas, para crer em tudo que Deus já nos ensinou, né? Vamos rezar mais, vamos rezar mais. Nós podemos rezar mais, nós podemos fazer um esforço de manter a alma elevada durante o dia, de acordar e manter a alma elevada e deixar a alma ali e continuar com a alma elevada, continuar. É um desafio, nós sabemos disso, mas como isso é importante. Em segundo lugar, vamos olhar para Tomé. Tomé tinha perdido a fé. Por quê? Porque nesse domingo, que é o domingo de Páscoa, quando Nosso Senhor aparece lá no cenáculo, que é aquele lugar onde foi feita a última ceia e onde os apóstolos estavam, quando Cristo aparece ali, São Tomé não está, né? E aí os apóstolos vão dizer para ele depois que viram Jesus Cristo. E São Tomé, ele não vai acreditar. E ele vai dizer assim, se não vir nas suas mãos as feridas dos pregos, se não puser nelas o meu dedo e não colocar minha mão no seu lado, não acreditarei. E como São Tomé vai encontrar a alegria novamente? Vai encontrar através da humildade. Como assim? Porque no domingo seguinte, Jesus Cristo vai aparecer novamente no cenáculo, lá estará Tomé, e a primeira coisa que Jesus vai dizer olhando para São Tomé, fala assim, Tomé, vem aqui, coloca o teu dedo nas chagas. E aí vai Tomé, coloca o seu dedo, e aí ele vai dizer essa frase tão bonita, né? Meu Senhor e meu Deus. Aí ele acredita, aí ele se rende diante dessa verdade. Mas tantas pessoas viram tantos milagres de Cristo e não acreditaram, né? Cristo, ele disse numa ocasião durante a sua vida pública que há homens que nem vendo um morto ressuscitar acreditam. Então, São Tomé poderia não acreditar vendo Cristo ressuscitado, porque ele podia dizer que aquilo era uma alucinação, que não era Cristo, que aquelas chagas foram forjadas. Ou seja, o ser humano ele tem artifícios e artifícios para não acreditar, principalmente se lhe domina a soberba, né? E São Tomé, nessa hora, ele se rende, ele foi humilde. Então, a humildade é um grande caminho da alegria, um grande caminho.
E sabem por quê? Por muitos motivos. A humildade e a alegria, elas estão muito juntas, muito juntas. Mas uma forma de nós sermos felizes, sendo humildes, é não pensando em nós mesmos. Grande parte da nossa tristeza vem de pensar em nós, nos nossos problemas, nas nossas limitações, no fracasso que tivemos há pouco tempo, numa humilhação, em todas as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Por isso, tem aquele famoso ditado, né? Se você quer ficar triste, se fecha num quarto e começa a pensar na tua vida. Dali a pouco você vai estar super deprimido, né? E aquilo pode durar meses com essa depressão. Agora, se você quer ficar feliz, não pense em si. Isso é um ato de humildade. Eu não vou pensar em mim, nas minhas coisas. Eu vou pensar nos outros. Vou colocar minha cabeça, o meu coração nos outros. Eu vou colocar mais a minha cabeça nos meus familiares, nos meus amigos. Vou pensar mais nos seus problemas, nas suas dificuldades, em como posso ajudá-los, se estão passando por alguma necessidade agora, se preciso lhes dizer algo. Ter a cabeça nos outros. Quando conseguimos passar um dia assim, sem pensar em nós, vocês vão ver no final do dia quão feliz esse dia foi. Que maravilha foi aquele dia, porque nós fomos humildes, nós esquecemos de nós mesmos, o soberbo está sempre centrado em si, sempre pensando em si, e o humilde não. Por fim, podemos deter-nos no caso das santas mulheres. As santas mulheres, elas estavam desoladas, muito tristes, elas sentiram muito a morte de nosso Senhor, mas elas tomaram essa decisão, esse propósito de, logo cedo no domingo de manhã, ir embalsamar o corpo de nosso Senhor. Mesmo sabendo que havia uma pedra enorme bloqueando a entrada do sepulcro, e elas não tinham a menor ideia como iam conseguir retirar aquela pedra, mas elas foram lá, acordaram de manhãzinha, de madrugada, e foram atrás do sepulcro para fazer esse gesto tão bonito de amor. E o que acontece? Elas acabam se encontrando com Nosso Senhor, porque Ele ressuscitou. Então, elas vão ver Nosso Senhor no caminho. Maria Madalena também vai se encontrar com Nosso Senhor, recebeu esse prêmio de procurar Nosso Senhor, e depois que viu que o sepulcro estava vazio e não estava conformada, estava inconformada, onde colocaram Jesus, e pensava que Jesus ainda estava morto, até que Jesus aparece ali do lado do sepulcro. Então, como elas recuperaram a alegria? Sendo generosas. Sendo generosas. A generosidade é uma grande fonte de alegria para nós. Toda vez que somos generosos com alguém, toda vez que nós somos generosos, principalmente com Deus, nós nos sentimos muito felizes, muito felizes. Então, que nós sejamos generosos em dedicar tempo para Deus. Que nós sejamos generosos para rezar o terço. Puxa, eu me comprometi a rezar o terço diariamente. Vou ser generoso. Eu vou arrancar esse tempo aqui, tantas desculpas que nós podemos dar para não rezar, tantas razões sem razão, dizia São José Maria, mas eu vou rezar o terço, conseguir um tempo para fazer uma leitura espiritual, conseguir um tempo para visitar Nosso Senhor no tabernáculo, no sacrário de uma igreja, sermos generosos, oferecer pequenos sacrifícios para Deus,
pensar mais nos outros, como falamos antes, sendo generosos, pensando nos outros, não tardará a acontecer conosco o que aconteceu com Maria Madalena, né? Que encontrou nosso Senhor, recuperou a sua presença. Vamos terminar essa meditação. E como é que Nossa Senhora se encontrou com Nosso Senhor? Não há uma narração desse encontro, mas nós sabemos que com toda certeza, Nossa Senhora foi a primeira a ser visitada por Jesus ressuscitado, não há dúvida nenhuma. Apesar de que Nossa Senhora, ela não precisava de estar ao lado de Jesus novamente para recuperar a alegria, porque Nossa Senhora, ela tinha uma fé gigantesca e ela sabia que Jesus iria ressuscitar. Jesus, com certeza, em algum momento já havia dito isso para ela. E ela só estava aguardando esse momento. Saibamos recorrer à nossa mãe, ela que é tão cheia de virtudes e tantas qualidades, e nós dizemos na ladainha do terço: causa da nossa alegria, rogai por nós. Nossa Senhora, ela recebeu esse grande presente de Deus, de ser a causa da nossa alegria. Toda alegria passa por ela. Então, saibamos acudir a ela todas as vezes que necessitarmos voltar à alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, me anjo da guarda, interceder